Olá pessoas, esse é o canal Estranho e Extraordinário, eu sou o Rodrigo, vamos nós com outro vídeo. E no vídeo de hoje eu decidi falar sobre um assunto que está muito na moda. De novo, né? Área 51. Há um tempo atrás todo mundo só falava nisso. Depois o assunto ficou como mais uma daquelas coisas de teoria de conspiração. Agora com essa coisa de gente que fala que vai invadir a Área 51 e não sei o que mais, voltou à moda. Então eu decidi entrar na modinha também e falar sobre o assunto. Só que eu acho que eu vou decepcionar um bocado de gente aí. Porque eu decidi fugir dessa coisa mítica da Área 51. Desse papo de que tem alienígena lá, de que tem disco voador. E eu decidi fugir disso simplesmente porque eu nunca acreditei nisso. E não acredito. Então nesse vídeo eu vou falar sim da Área 51, mas vou falar só os fatos. Sem misticismo, sem invencionice. É a minha visão, baseado no que eu sei, no que eu pesquisei e no que eu conheço. Bom, a Área 51 foi criada em 1955. E desde que ela foi criada, ela já passou a atrair a atenção do grande público. E isso é uma coisa para se lembrar. Ela foi criada e em pouco tempo já atraía a atenção do grande público. Quando você para pensar que estamos falando do que deveria ser uma base militar secreta, já fica esquisito. Porque de secreta nunca teve nada. A Área 51 se localiza no deserto de Nevada, no leito seco do Lago Kron. Para chegar até ela tem uma estrada com aparência de abandonada, bem tranquila por sinal. No final dessa estradinha você vai encontrar algumas cercas, uma cancela, muitas placas. Nem parece que é um local muito protegido. O que é um engano, pois é um local tremendamente protegido. Teoricamente, a Área 51 foi criada e comandada, principalmente pela CIA, para fazer testes com tecnologia militar. Desde a sua criação, seria essa a sua função. O nome Área 51, não sei o que as pessoas imaginam, mas na verdade não tem nada de muito garboso, nada de muito charmoso nisso. O nome se deve a um número escolhido de forma aleatória no mapa de quadrantes de bases secretas de Nevada. Existem várias outras bases, vários outros lugares, cada uma recebeu um número aleatório. E os números são aleatórios para que não houvesse um padrão. Se houvesse um padrão e você descobrisse esse padrão, você automaticamente saberia quantas e onde estão todas as bases secretas dos Estados Unidos. Então o número era conferido de maneira aleatória aos lugares. Na nossa querida Área 51, obviamente, acabou vindo o número 51. E por que a Área 51 surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial? Bom, muita gente é jovem demais para lembrar, mas acho que todo mundo estudou isso na escola. Logo após a Segunda Guerra Mundial, algum tempo depois, teve início a famosíssima Guerra Fria. A União Soviética ainda estava no seu auge. E o governo dos Estados Unidos, obviamente, queria manter os soviéticos sob vigilância. Como ele fazia isso, numa época de bem menor potencial tecnológico, não tínhamos satélites espiões, ele enviava aviões para sobrevoar o espaço aéreo russo, para sobrevoar o espaço aéreo soviético e espionar, aviões espiões. Só que para que não fossem detectados com facilidade pelos radares dos soviéticos, esses aviões tinham que voar muito baixo.
e ao voar muito baixo se tornavam facilmente visíveis e eram abatidos com muita facilidade. O que, é claro, obviamente, acaba sendo um grande obstáculo quando você quer vigiar alguém sem ser percebido. Então o governo americano percebeu a necessidade de criar uma tecnologia que permitisse vigiar de forma espiã os soviéticos sem ter essas aeronaves voando tão baixo. O presidente na época, o Eisenhower, então, autorizou a criação e o desenvolvimento do projeto U-2, que era, na época, o avião mais tecnológico, né, o avião espião mais tecnológico de que se tinha conhecimento. O primeiro passo para poder fazer esse desenvolvimento foi encontrar um lugar onde ele pudesse ser feito de forma bastante anônima, bastante secreta. É onde entra o deserto de Nevada, que por ser um deserto já oferecia bastante segurança em si, né? Uma área deserta, difícil acesso, e o leito seco do Lago Kron, que dava uma excelente pista de pouso. Então, por isso foi escolhido ali. Logo após, isso foi em 1954, que o Eisenhower autorizou o desenvolvimento do projeto U-2. Em 1º de agosto de 1955, os primeiros voos testes com o U-2 começaram a ser feitos na Área 51. E se você for procurar nos registros, você vai perceber que a maioria dos registros de supostos avistamentos de OVNIs na região da Área 51 começou quase que imediatamente após os primeiros testes com o U-2. Por quê? Acho que a maioria já entendeu. As pessoas viam esse avião que ninguém conhecia, que tinha uma aparência diferente, né? Ninguém tinha uma ideia. Na época também não havia grande ideia do que era a Área 51. E elas achavam que aquilo era uma espaçonave, que aquilo era um OVNI, elas não conseguiam identificar. Inclusive, grande parte dos avistamentos dos supostos OVNIs na região da Área 51 foi feita por pilotos de voo comercial. Por quê? Porque eles nunca haviam visto na vida um avião capaz de voar tão alto quanto o U-2 voava, porque esse era o grande segredo do U-2. Ele voava muito alto, ele voava mais alto que qualquer outro avião no mundo na época. Eles viam aquela aeronave voando assustadoramente alto, não sabiam do que se tratava, até onde eles sabiam, até onde o conhecimento desses pilotos alcançava, não existia uma aeronave capaz de voar tão alto, e surgiam as lendas dos discos voadores na região. O governo americano naquela época, obviamente interessado em manter o segredo da existência do seu avião, dava desculpas esfarrapadas para esses avistamentos, diziam que eram testes meteorológicos, que eram testes com balões, coisas do tipo, fenômenos naturais, para tentar desviar o foco. Mas o interessante é que a CIA só reconheceu a existência da Área 51 em 2013. Até isso nunca reconheceu oficialmente. Mas se você for dar uma procurada, você também nunca vai ver uma negação veemente afirmando que não existe. Na maioria das vezes você não vai encontrar isso, né? Não vai ter esse registro. E eu sempre me perguntei por quê. E eu convido as pessoas a refletir por quê. E aí por que finalmente em 2013 a CIA reconheceu? A minha opinião pessoal é bem simples. Eu acho que a melhor maneira que existe de você esconder uma coisa de olhares indiscretos é fazer esses olhares prestar atenção no outro lado. É fazer as pessoas olharem para o outro lado e não para o lado que você quer ver. Porque o governo americano nunca pareceu assim tão incomodado
em negar a existência da Área 51, depois acabou até admitindo que ela existe, sendo que ela deveria ser uma base militar, uma instalação super secreta. Por que a Área 51 chama tanto a atenção? Eu acho que o governo americano só tem a ganhar com isso, né? Todo mundo está prestando atenção na Área 51 há anos. Mas e as outras bases? O que acontece nelas? Vocês que estão me assistindo, quantas outras bases secretas, aspas nos secretos, americanas vocês conhecem? Quantas vocês ouviram falar? Quantas têm fama? Será mesmo que se eu tenho um projeto ultra secreto, mesmo que seja com alienígenas, caso a gente queira acreditar que existam esses alienígenas, eu vou fazer isso numa base em que o mundo inteiro sabe que existe e está olhando, ou eu vou manter o mundo inteiro olhando para essa base enquanto eu faço isso em outro lugar? Eu acho que é uma questão a se pensar, né? Pois a Área 51 está em uso até hoje, ainda está ativa, né? Vai continuar ativa provavelmente por muitos anos, na minha opinião, porque eu acho que é interessante que ela continue. Vai sempre ficar cercada de lendas e mitos. Nós vamos continuar falando sobre ela durante anos e provavelmente vamos continuar não vendo o que poderíamos estar vendo. Bom, eu fico por aqui. Vou deixar meu abraço a todos. Vou pedir para você que não é inscrito no canal se inscrever, dar aquele like pra gente, compartilhar se possível. Um abraço, fui!